Saudação de paz, pastor Josué Shalom Adonai. Quem vos fala é o pastor, pelo precedente que o Espírito de Deus há de estar me expressando em minha fala, nessa porventura, tarde de terça-feira, aqui no meu canal do Instagram. Quero magnificar a majestade verdadeira, gritante, única e santa e poderosa de estar aqui mais uma terça-feira para fazer mais uma live. Deixar meus cumprimentos aos ouvintes, às pessoas e cada um que está porventura simplesmente me ouvindo nesta tarde de terça-feira aqui no meu canal do Instagram. Que os céus possam magnificar a vossa vida em Cristo de forma precisa, santa, cordial e poderosa. Quero entrar aqui na minha live ao tema oportuno, falando a respeito um pouco de qual é o significado real da morte dos apóstolos de Jesus, ponto de exclamação, e qual é o significado dos seus nomes, ponto de exclamação. Qual é o evangelho que não foi colocado nas escrituras sagradas, livros apócrifos, ponto de interrogação. Eu vou estar aí falando um pouquinho sobre isso, mas eu vou dar ênfase mais aos evangelhos de João, na sequência. E quero começar minha live aqui sobre o tema oportuno a respeito, conheça a melhor história dos apóstolos, João, ponto. Ponto. Tiago, filho de Zebedeu, era um irmão de João, ponto. Tiago foi um dos primeiros discípulos a ser chamado por Jesus, ponto. Ele e os seus irmãos, João, foi apelidado de Boanerges, que significa filho do trovão, tem uma exclamação, devido à sua natureza energética, ponto. Então, coletivamente, dentro desta colocação verbal e adicional sobre o Evangelho de João, nós podemos tirar aqui vários, porventura, colocações. O Evangelho de João é um evangelho detalhado, que é o apóstolo João, aonde Jesus chamou ele para o apostolado e para servir e para também amar, que foi também o discípulo do amor, que a manifestação do Deus vivo se manifestou de forma original na vida dele, quando Jesus chamou ele para a vossa obra aqui nesta terra. Quando Jesus chamou os apóstolos para manifestar sobre eles a grandeza do chamado apostólico, a manifestação desse chamado apostólico se manifestou também em Tiago e se manifestou também em João, que também é conhecido como o apóstolo do amor ou aquele que amou. E o amor de Deus é manifestado de qual forma? É um amor voluntário, porque amor na Bíblia é fruto do Espírito, como está registrado lá em Gálatas, capítulo 5, a partir do versículo 16, a partir do versículo 17, ênfase descendo abaixo, dá ênfase nessa colocativa, aonde dá o verbo, colocação entre uma vírgula, que é uma pausa de sentença. Então a magnificação do Deus de Israel que se manifestou e Jesus que estava naquele momento, que chamou para o seu apostolado, um chamado manifestador de grandeza e de poder, Jesus apelidou, melhor dizendo, em minha forma de expressão direta, Jesus deu, porventura, um nome para eles, Filho do Trovão. Por quê? Porque simplesmente ele apelidou pelo fato deles serem umas pessoas não, porventura, muito calma, porque João foi trabalhado demais para aprender a amar. João foi detalhado por Espírito Santo depois da partida de Jesus, que o Espírito desceu sobre eles, assim que ele passou os 40 anos aqui na terra. Então João, ele foi o apóstolo que marcou. Ele escreve um evangelho, 3 epístolas universal, primeira epístola universal, segunda epístola universal e o Evangelho de João,
que é detalhado, um evangelho que fala sobre o verbo, que também dá uma colocação. Você pode pegar os 4 evangelhos da Bíblia Sagrada, que é conhecido como evangelho canônicos ou sinóticos, para alguns canônicos e outros sinóticos. Uma colocação verbal adicional, que porventura uma pausa de sentença colocativo, aonde dá base nesta colocação, para a glória do Deus de Israel. Então a manifestação começou ali. Então, como ele foi autor de 3 epístolas universal, um evangelho, e também foi autor do livro do Apocalipse, que recebeste visão, porventura, da parte do Deus vivo, quando ele foi arrebatado, né, aos céus, que é a palavra súplica, subestiei, que quer dizer subiu, foi arrebatado para ver coisas inefáveis, porventura, e para deixar relatado o livro da divina revelação do futuro. Né? Coisas que aconteceu, coisas que estão acontecendo e coisas que vão ainda acontecer. Então, porventura, João, ele estava naquele momento. E você pode ver que o evangelho dele é detalhado. Você, quando lê o evangelho de Mateus, o evangelho que escreveu o apóstolo Mateus, o evangelho que escreveu o apóstolo Marcos, o evangelho que escreveu o doutor Lucas, que é formado em medicina, porventura que essa profissão veio dos seus avós e também da sua família, você pode ver que a manifestação ali é diferente. Os 3 evangelhos, primeiro, é uma colocativa. Por quê? Porque as mesmas coisas que estão em Marcos estão em Mateus. O que está em Mateus está em Marcos. E o que está em Lucas está em Mateus, está em Marcos. Não muda muita coisa. Pode mudar a forma de expressão e a forma de colocativa, mas a Bíblia é única. Somente a forma como você vai ler e como você vai explanar o texto que você vai ler, de forma original ou de forma, porventura, que você entende. Né? Porque é você que faz a exegese e a hermenêutica sobre aquilo que você está falando. Então é uma posição. Agora o evangelho de João não. O evangelho de João, ele foi detalhado. Por quê? Porque você pode pegar o evangelho de João e detalhar ele. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1, está escrito o que lá? E o verbo se fez carne. Quem é o verbo? O verbo colocativo verbal chama Jesus de Nazaré. Ele é o verbo, aonde porventura Deus, que se fez carne para estar em nosso meio, para se manifestar de forma manifestadora, para que possa morrer, para que possa pagar e para que possa ressuscitar ao 3º dia, como está escrito na lei dos profetas e também nos salmos. Então, há uma datação coletiva verbal. Então, o Evangelho de João também detalha, ele fala com detalhe a respeito de uma colocação que fala: Jesus transforma a água em vinho. Um milagre que é Evangelho de João, capítulo 2, versículo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 e 11. Encerra no 11. E o Evangelho de João, capítulo 3, versículo 1, Jesus ele fala para Nicodemos, que também é um judeu, que é conhecedor do hebraico e sabe da lei judaica, e fala para ele: você, sendo porventura professor Israel, não sabe de tal coisa, né? Se eu te conto das coisas terrenas, você não crê. Imagine das coisas espirituais. Porque para as coisas espirituais você tem que ter visão. Você tem que ter, ventura, a ótica de enxergar do Espírito de Deus, que te concede uma manifestação diferenciada para a glória do Senhor Jesus. Então Tiago, né, filho de Zebedeu, que também é colocação de João, juntamente com Tiago, nós damos uma introdução pacífica a respeito desta palavra. Então eu quero deixar para você aqui nesta tarde, né, esta posição. E eu quero descer mais um pouco aqui a respeito desta colocação, onde você, porventura, aprenderá. Ele e o seu irmão, João, fizeram um pedido às escondidas dos outros discípulos, para se assentar, para um só lado do Senhor Jesus no seu reino, ponto. Jesus os repreendeu, ensinando que entre eles não deveria haver nenhum superior aos outros, ponto. Eles queriam ver quem seria maior no reino do céu. Que posição que eu vou ter no reino do céu quando eu chegar lá?
Que tipo de posição? Então Jesus foi bem claro com eles, que não terá posição, nenhum será maior e nenhum será menor. Mas se todos, ventura, somente sobre galardão, que a respeito de almas ganha no tribunal do Senhor, naquele grande dia. Tiago aprendeu que no reino de Deus o maior é que serve. Ponto. Ele serviu como apóstolo e anunciou o evangelho, vírgula. Havia uma pausa, uma colocativa verbal adicional de pausa. É uma parada que faz sobre Jesus. Dá uma parada para que possa, porventura, ver o que Jesus está falando e detalhando. Como, né? Fidelidade, ponto. Tiago foi morto na perseguição de Herodes, vírgula, como um dos primeiros mártires cristãos, ponto. Atos dos Apóstolos, né? Atos dos Apóstolos, capítulo, porventura, 12, e o versículo, porventura, 2. Eu vou abrir aqui para que nós podemos fazer a leitura em Atos, porque Atos é um conjunto dos apóstolos. Né? Atos dos Apóstolos é um conjunto, né? Que todos fizeram parte na igreja primitiva, né? Sobre Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 12, e o versículo, porventura, 2, que fala a respeito desta posição colocativa que eu vou ler para que você possa entender. Olha só o título. Herodes manda matar Tiago, ponto. E Pedro livre da prisão, ponto. A morte de Herodes. Aí, para que você possa entender, a partir do versículo 1, a ênfase ao versículo 2 do capítulo 12 de Atos dos Apóstolos. Por aquele mesmo tempo, vírgula, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os matarem, ponto e vírgula. É um ponto e uma vírgula. Para matá-la, quer dizer, para matar aqueles da igreja que pregavam o evangelho de Cristo e anunciava a palavra do Senhor para a salvação das vidas e das pessoas. E o evangelho sempre vai ter levante, sempre vai ter ordem, porventura, para se levantar contra. Por que Herodes ficava tão furioso com os apóstolos de Jesus? Pelo fato coletivo. E qual fato é esse? Por causa que o evangelho traz esta reação nas pessoas. São pessoas tomadas por espíritos corpóreos. Por quê? Porque Satanás é um espírito. Então, ele é um espírito corpóreo. E ser um espírito corpóreo, ele não tem corpo físico, matéria física, para poder sair andando por aí. Então, ele usa as pessoas que dão lugar para ele. E as pessoas que dão lugar, porque ele trabalha através das brechas. A brecha acessível, que é a brecha aberta, porventura entra. Aí vem a ignorância dos homens. Que ignorância são essa? A ignorância, porque tudo que eu ignoro é porque eu não conheço. Se eu ignoro a Bíblia, é porque eu não sei quem é a Bíblia e não sei o porquê da Bíblia e não conheço a palavra e não conheço o Deus da palavra. Aí chama de pesciência. Pesciência é a ignorância do homem, que é manifestada no seu conhecimento por desprezar a salvação e desprezar o Espírito de Deus e desprezar Jesus. Qual é a função do Espírito Santo? A função do Espírito Santo é sondar a mente de Deus, passar para o pregador, que é o porta-voz, e o pregador é como um cano onde a água limpa passa e vai para a igreja. Ele sonda a mente de Deus, prescruta o coração de Deus, passa para o pregador a vontade de Deus e o pregador passa para a igreja. Assim eram os apóstolos de Jesus, usado pelo Espírito Santo. E Herodes, tomado de raiva e de ódio, perseguiu simplesmente os apóstolos de Jesus, querendo matá-los e destruir, achando que matando os apóstolos o evangelho acabará. Não tem como destruir aquilo que Deus levanta. Pode ter perseguição, pode ter levante de um lado ou outro, mas ninguém pode abafar ou destruir a obra de Deus, porque a obra não é um sintoma e porventura um coletivo de homens. A obra, ela é fundamental e é fundamental, né? E é fundamental obra excessiva do Espírito Santo e de Jesus. Então, o dono da obra é Jesus. Então, ninguém destrói o que ele levanta. Ninguém abate o que ele ergue. Ninguém pode ir contra aquilo que ele faz. Então, como é um espírito corpóreo que não tem corpo, então ele usa as pessoas para tentar
né, agressivamente com palavras, verbalmente, agressivamente, né, até batendo com palavras, né, para ofender, para magoar, para entristecer. Muitas pessoas abandonam a fé, muitos largam a fé de mão, porque olham para o homem, mas não olham para o Deus, porventura, que é o autor e consumador da fé. Então a fé tem que estar estabilizada no Senhor. Por isso que não pode nunca esmorecer a fé. São 3 pilares importantes sobre a vida cristã: fé, sangue derramado, né? Graça manifestada e porventura, que é sangue derramado, graça manifestada e fé operante, né? A fé operante é fundamental na manifestação. São 3 fundamentos colocativo verbal que a Bíblia dá base para que nós podemos. O sangue derramado é o sangue do Cordeiro de Deus, que é um símbolo colocativo verbal, aonde Jesus não quer dizer que ele é um cordeiro, mas é uma simbologia dizendo que o cordeiro morreu no Calvário do madeiro, seu sangue purificou. A graça manifestadora foi a graça dada depois da ressurreição dos mortos, né, depois de 3 dias, que ele ressuscitou e desceu ao abismo e tomou a chave da morte do inferno, e veio o Consolador depois dos 40 dias que ele ficou aqui na terra, né, auxiliando a igreja de Atos dos Apóstolos, para depois a igreja dar fundamento e começar a andar com as próprias pernas e o Espírito Santo descer sobre eles e eles ser testemunha ocular, né, do Senhor, da sua morte, da sua vida, dos seus milagres e da sua ressurreição. Aí eu vou ler o versículo 2 para que você possa entender. Atos dos Apóstolos, capítulo 12, e o versículo 2 matou a espada Tiago, vírgula, irmão de João, ponto. Então Tiago foi morto na espada, no fio da espada, né? No fio da espada Tiago foi morto, e puxaram a espada e enfiaram em Tiago, e Tiago morreu, né? E como Tiago morreu, o irmão de João, né, para que nós podemos entender, né, que simplesmente porque pregou o evangelho e anunciou as boas novas que salva o homem e que liberta o homem da sua ignorância quando o homem não conhece a verdade, né? Então, biblicamente falando, eu quero deixar para a sua vida esta ordem. Então, os discípulos havia uma grande. Jesus rebateu, né, João e também Tiago, quando falou dessa disputa de poder. E numa disputa de poder manifestadora, eu quero deixar algo aqui para que você possa entender esta posição de colocativa, onde eu quero entrar para que você entenda a forma de expressão que eu quero deixar para a vossa vida aqui entre João e também Tiago, né? Para que nós podemos entender esta base, né, dentro das Escrituras Sagradas. Quantos Tiago existiu? Né? Então, para que nós podemos entender quantos Tiagos existiu na Bíblia. Né? Para que você possa entender esta forma. Né? Em nome de Jesus Cristo. A Bíblia menciona 4 homens diferentes com o nome Tiago, vírgula, todos localizados no Novo Testamento, ponto. Né? Tiago, filho de Zebedeu, 2 pontos, conhecido como Tiago Maior, vírgula, era irmão do apóstolo João e um dos discípulos mais próximos de Jesus, ponto. Ele foi o primeiro apóstolo a sofrer martírio, vírgula, executado por ordem de Herodes Agripa, porque tem Herodes Antipas e Herodes Agripa, tem um ponto no final, né? São 2 Herodes diferentes, né? Então, para que nós podemos entender. Tiago, filho de Alfeu, 2 pontos, conhecido por alguns como Tiago Menor, ponto, tem uma vírgula, tem um ponto e tem uma vírgula, também fazia parte do grupo original dos 12 apóstolos de Jesus, vírgula.
embora aparece com menos detalhes no relatos bíblicos, ponto. No relatos bíblicos, ponto. Agora vamos descendo. Tiago, vírgula, o irmão do Senhor, dois pontos. Era um dos irmãos ou parentes próximo de Jesus, ponto. Iniciante, não cria. Ele não cria, quer dizer, não acreditava em Jesus, vírgula, mas tomou-se um líder, se tornou um líder de grande destaque na igreja de Jerusalém. Após a ressurreição, é tradicionalmente apontada como auto da Epístola de Tiago, ponto. Então, para que nós podemos entender, né? Porque nós temos que entender a palavra ressurreição. Existem duas palavras diferentes no texto. Qual é a primeira palavra? Ressurreição é uma coisa. Ressurreto de Deus Pai é outra coisa. Né? Todos que Jesus ressuscitou morreram com outras doenças, né? Com outras enfermidades, com tipos de doenças diferenciadas, todos morreram. Agora, ressurreto de Deus Pai, só existe um, que é chamado Jesus de Nazaré, que é o Cristo, o Messias, o Mestre, o Filho do Deus vivo. Ele é o ressurreto. Por que ele é ressurreto? Porque ele ressuscitou para nunca mais morrer. Morreste uma vez pelos pecados da humanidade, mas não morrerá de novo. E a morte não conseguiu o segurar, porque ele tem domínio sobre a morte e sobre o inferno. Porque o inferno é uma introdução conhecido como Hades, local de tormento momentâneo. Então temos que entender isso aí. Aí vamos descer mais aqui um pouco. Tiago, vírgula, pai de Judas. Dois pontos. Uma figura bem menor. Conhecida, vírgula, citada. Previamente nas listas de discípulos apenas como pai do apóstolo Judas, que não é Judas Iscariotes, vírgula, também chamado de Judas Tadeu. Ponto. Né? Porque tem Judas Iscariotes e tem Judas Tadeu. E Judas Tadeu é o irmão de Jesus. Né? Então, para que você possa entender essa posição que eu quero te dar. Agora, eu quero deixar para a sua vida aqui relatos, né? Para que você possa entender a coletiva, qual que a Bíblia dá a posição sobre tal palavra, para que você possa entender por que a Bíblia fala, né? A respeito desta posição. Como acabei de ler para você, e vamos descer aqui porque eu tenho mais para falar. Na Bíblia, no Novo Testamento, existe 4 Tiago, foi a minha fala anterior para você. Pessoais diferentes chamados de Tiago. Ponto. Eles aparecem em vários capítulos e versículos do Evangelhos. De Atos dos Apóstolos, vírgula. Então, destaque na lista de discípulos e nas histórias da igreja primitiva, ponto. Aí, os 4 Tiagos aonde encontrá-los. Né? Os 4 Tiagos, aonde vou encontrá-los? Ou aonde encontrarei? Ou vou encontrá-los? Tiago, filho de Zebedeu, também chamado de Tiago, vírgula, o menor, irmão do apóstolo João, vírgula, um dos discípulos mais próximo de Jesus, ponto. Né? Aonde acha, Mateus capítulo 4, versículo 21.
Evangelho do apóstolo Mateus, capítulo 4, versículo 21. Evangelho do apóstolo Mateus, capítulo 10, versículo 2, e Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo 2, aonde relata o seu martírio. Ponto. Então você pode ver que esses textos coletivos que eu dei para você são textos que falam a respeito da posição de Tiago. Né? Tiago, vírgula, filho de Alfeu, também chamado de Tiago, vírgula, o menor, dois pontos. Menor, dois pontos. Outro dos 12 apóstolos de Jesus, ponto. Aonde acha Evangelho do apóstolo Mateus, capítulo 10, versículo 3, vírgula. Evangelho do apóstolo Marcos, capítulo 3, versículo 18, vírgula, Evangelho do Dr. Lucas, capítulo 6, versículo 15, ponto. Né? Tiago, o irmão de Jesus, também chamado de Tiago, vírgula, o justo, dois pontos, líder da igreja em Jerusalém, e tradicional autor da carta de Tiago, ponto. Aonde acha, dois pontos, Evangelho do apóstolo Mateus, capítulo 13, viu? 13, versículo 55, vírgula. Gálatas, carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 1, versículo 19, vírgula, e Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículo 13, ponto. Né? Tiago, vírgula, pai de Judas, não é Iscariotes, dois pontos. Personagem citado de forma bem breve, apenas para edificação ao seu filho, nas listas de apóstolos, aonde acho, dois pontos, Evangelho do Dr. Lucas, capítulo 6, versículo 16, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 13, 1 ponto, né? Então você pode ver que é citado sim os versículos dados compatível a respeito dessa posição que a Bíblia dá nessa colocativa de Tiago. Né? Antes que nós podemos entrar aqui no texto para a gente ler, eu quero deixar para você aqui por que Jesus chamou eles de filhos do trovão. Por quê? Quero deixar essa colocativa verbolizada da palavra, por que Jesus falou que os dois são filhos do trovão. Vamos entender o porquê que ele falou isso? Vamos lá. Na Bíblia, filho do trovão, ou Boanerges, é o apelido, ele apelidou eles deste nome, que Jesus deu aos apóstolos, Tiago e João, vírgula, filho de Zebedeu, ponto. Esse termo refere o temperamento forte, como eu disse na minha fala anterior. É o temperamento forte, vírgula, impetuoso, vírgula, explosivo e cheio de zelo impulsivo, que os dois irmãos possuía no início do ministério de Jesus. Quer dizer, no início que Jesus chama eles, ponto. Eles têm, né, um temperamento explosivo, um temperamento nervoso, né? Pessoas que não conseguem se controlar, né? Que tem aquele temperamento de raiva, de explosão. Então, porque filhos do trovão, por causa disso, é uma comparação. Quando você vê o trovão em tempo de chuva, que dá aquela trovoada no céu, não treme o céu todo, não faz aquele tremor, não treme tudo, então é favorável. Né? Ali é uma explicação de Jesus, notoriamente dada para os dois apóstolos que ele chamou no início do ministério. É tão certo isso que nós devemos entender que no ministério, né, no começo do ministério de João, João não tinha e João não sabia o que era amar.
Porque até então, uma certa vez, João entrou numa vila e queria que fogo descesse do céu e consumisse todo mundo. Que ele foi pregar e o povo não quis. Diz que Jesus deu poder e autoridade para eles, né, sobre os inimigos. Só que não é assim, da forma que ele está detalhando e da forma que ele está falando, né? A autoridade é para expulsar demônio, para curar enfermo, porque até então a vingança não pertence a nós, a vingança pertence a Deus. Vingador dos inimigos que levanta contra a igreja e contra o povo de Deus é do Senhor. Isso pertence a ele e é dele que faz vingança e é ele que vai sancionar juízo da forma que ele acha e da forma que ele pensa e da forma que ele quer trabalhar. Então, filhos do trovão é isso. Então, João, ele foi o apóstolo da pacificação e do amor. Mas ele apanhou muito para amar. Quem muito ama, muito perdoa. Quem pouco ama, pouco perdoa. Quem muito demonstra amor, muito perdoa. Quem pouco demonstra amor, pouco perdoa. Então, é bem claro essa palavra a respeito dessa posição clara e objetiva entre o relato bíblico. João ele foi o apóstolo do amor, é tão profundo que João não fez um milagre sequer na Bíblia. Ele foi o apóstolo da pacificação do amor. Ele amou e escreveu 3 epístolas universal. Primeira epístola de João, segunda epístola de João e terceira epístola de João. E o evangelho que escreveu segundo o apóstolo João. E o livro do Apocalipse, que é o livro da divina revelação de João. Que é a manifestação ali, que se manifestou da divina revelação do Apocalipse. Né? Porque o Apocalipse são 3 períodos. Né? Coisas que passou, coisas que estão vindo e coisas que virão. Né? Passará, virão e futuro. Né? Passado, presente e futuro. São 3 períodos de profecia se cumpriram. Tem coisa que já se cumpriu, se cumprirá, coisa que vai se cumprir e coisas que ainda vai cumprir. Né? Então, ao total, ele escreveu 5 livros. Autor de 5 livros. Né? Mas apanhou para aprender a amar. Porque o amor, ele é fruto. É eu que tenho que produzir no meu coração. Né? Um amor verdadeiro, um amor sincero, o amor que corrige, o amor que fala o que é isso é errado, isso não está certo. Esse é o amor de Deus. Não um amor que concorda com tudo e nenhum amor faz junto. Não um amor mentiroso, um amor que abraça tudo que é tipo de coisa. Isso não é amor. Isso é ignorância. Né? O amor, Jesus me ama, ama você, mas se nós pisar na bola e errar, ele vai nos corrigir. Né? Ele vai falar, ele vai dizer, está errado, não é assim, anda na linha, faz certo, faz a minha vontade, agrade o meu coração, faz o meu querer, faz aquilo que eu quero. Esse é o amor. Então o amor é produzido na proporção que eu abro o meu coração. O mais que eu abro para amar, mais amarei e vou perdoar. O mais que eu fecho o meu coração, menos eu vou amar e menos vou liberar perdão. Então isso vai da pessoa, como está escrito em Provérbios capítulo 1, versículo 8. Né? Convertei-vos pela minha repreensão, diz o Senhor. Então, todos os apóstolos de Jesus, eles foram moldados ao longo dos anos. E não é hoje nas igrejas, não vai acontecer a mesma coisa? Vai sim, vai sim. Deus molda as pessoas, prepara a pessoa. Né? Qual é o modelo de moldar? Ele molda o espiritual. Cristo não converte ninguém. Tu se converte pela repreensão dele. Convertei-vos, tem uma vírgula, pela minha repreensão, diz o Senhor. Quando a ficha cai e quando a ignorância sai e as escamas dos olhos caem, a pessoa começa a enxergar a verdade. Qual é o maior tribunal do mundo? A sua própria consciência. Quando a consciência acusa e quando a consciência aponta, já era. Né? Então nós temos que entender isso aí. O pecado é como uma lepra e um câncer. Ele te come, te destrói devagar. A queda nunca vem de uma vez. Ela vem pelos poucos. Ela vem degradamente. Né? Quando você menos imaginar, tu já caiu e tu nem sabe. Já caiu, foi para a lama, te destruiu, porque o que importa para o Espírito Santo de Deus é a vida espiritual tua com ele. Essas coisas que as pessoas
tanto quer, isso são coisas. Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 33, que é 33, está lá escrito, pega a Bíblia aí, abre aí e leia. Vai lá e leia para tu ver. Está escrito, primeiro buscar o reino de Deus e a sua justiça. Por que reino? Porque reino é prioridade. E as demais coisas vão ser acrescentadas. Reino com prioridade, coisas, que é comida, roupa, alimento, casa, dinheiro, finança, vida social, isso virá. Ao longo do tempo virão, ao longo dos anos virão, ao longo do tempo isso não vai faltar, porque Deus ele vai suprir as necessidades. Tudo isso que eu estou falando aqui para você, os apóstolos de Jesus chamou, né, e falou para os para os seus apóstolos. Jesus falou isso para os seus apóstolos. Essas coisas virão. Essas coisas virão e não faltarão para vocês. Quando vocês botam o reino de Deus com prioridade. Né? Com prioridade em tudo, né? Nas vossas vidas. Então, eu quero deixar para a sua vida esta palavra. Então, foi por esta razão que ele chamou filho do trovão. Por causa do forte temperamento de Tiago e de João. João não era esse amor de pessoa que você vê, não. Ele foi trabalhado e foi muito. Ele foi trabalhado e foi muito por Deus para exercer tal chamado, para exercer tal vocação. O Espírito Santo trabalhou porque ele trabalha na proporção que você dá lugar. O mais que tu abre, mais ele faz a obra na sua vida. Então, eu quero descer aqui mais um pouquinho, mas eu vou primeiro nos versículos anteriores para você entender a respeito daquilo que eu falei para você sobre Tiago. Então eu vou ler para você aqui, vou começar no Evangelho de Mateus, capítulo 4, e o versículo 21, para que você possa entender. Né? Porque a Bíblia é bem clara quando fala a respeito desta posição, né, de Tiago. Né? O irmão também de Jesus, mas tem 4 Tiago que a Bíblia dá colocativas, né, verbais e adicionais, entre as Escrituras Sagradas, para que você possa entender esta base, em nome de Jesus Cristo, amém? Então, quero deixar para a sua vida aqui esta palavra. Tiago, capítulo 4. Tiago, capítulo 4, versículo 21. Está aqui. O título fala bem assim: Jesus na Galileia, ponto. Os primeiros discípulos. Evangelho do apóstolo Mateus, capítulo 4, versículo 21. Diz assim a palavra. Vírgula. Diantando-se dali, vírgula, viu outros 2 irmãos. Outros 2 irmãos. 2 pontos. Tiago, olha aí, vírgula, filho de Zebedeu, João, vírgula, seu irmão, vírgula, nenhum barco com Zebedeu, vírgula, seu pai, vírgula, concitando as redes, quer dizer, consertando as redes, ponto e vírgula, e chamou-os, ponto, e chamou. Então, Tiago estava lá, como está escrito na palavra. Agora vamos para Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 2. Evangelho do apóstolo Mateus, capítulo 10, versículo 2. O capítulo é 10, o versículo é 2. Do Evangelho do apóstolo Mateus. Olha o título. Os 12 e a sua missão, ponto. Vamos lá. Versículo 2. Ora, vírgula, os nomes dos 12 apóstolos são estes, 2 pontos. O primeiro, vírgula, Simão, vírgula, Simão. Primeiro, Simão, chamado de Pedro, vírgula. E André, vírgula, seu irmão, ponto e vírgula. E Tiago, vírgula, filho de Zebedeu, vírgula,
e João, o seu irmão, ponto e vírgula. Então a Bíblia não está mentindo. Está bem clara no seu objetivo e na sua colocativa, né? Aonde fala a respeito de Tiago, que também foi apóstolo, né? Do Senhor Jesus. Agora vamos para Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo 2. Olha o que diz a palavra. O que alimenta a nossa vida é a Bíblia. É a palavra que alimenta. Essas das coisas são complementos. Complementos por complementos, somente complementa. Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo 2. Diz assim, é a mesma palavra que eu li anterior, mas eu vou ler de novo, né? Matou a espada Tiago, vírgula, irmão de João, ponto, por Herodes, amém? Por Herodes. Então, tá bem claro aí para que você possa entender. Agora, descendo mais um pouquinho para que você entenda, eu vou ler para você no livro de Mateus, quer dizer, no livro de Marcos, capítulo 3. Evangelho do apóstolo Marcos, capítulo 3, versículo 18. Para que você possa entender esta colocativa. Amém? Evangelho do apóstolo Marcos, capítulo 3, versículo 18. Olha o que diz a Bíblia. Olha o que diz. André, vírgula, e Filipe, vírgula, Bartolomeu, vírgula, e Mateus, vírgula, Tomé, vírgula, e Tiago, vírgula, filho de Alfeu, vírgula, e Tadeu, vírgula, e Simão, o Zelote, vírgula. Tiago é mencionado nesta lista, como está escrito em Marcos capítulo 3, versículo 18. Amém? Agora vamos comigo no Evangelho do Dr. Lucas, formado em medicina, que puxou essa profissão do seu pai, e o seu pai do seu avô, e do vô bisavô. Evangelho do Dr. Lucas, capítulo 6. Capítulo 6. Capítulo 6, a partir do versículo, por caridade divina, 15. Diz assim a palavra, o 15. Mateus e Tomé, ponto e vírgula, Tiago, filho de Alfeu, vírgula, Simão, vírgula, chamado Zelote, ponto e vírgula. Vamos ler o 16. E Judas, vírgula, filho de Tiago, vírgula, e Judas Iscariotes, vírgula, que foi o traidor, ponto. O título, Jesus é o Senhor do sábado. Amém? Então, tá aí. Agradecendo mais um pouco, Evangelho do apóstolo Mateus, capítulo 13, 13. Evangelho do apóstolo Mateus, capítulo 13. Capítulo 13. Capítulo 13, versículo 55. Para que nós podemos entender. Versículo 55.
diz assim: não é este o filho do carpinteiro? Ponto de exclamação. Carpinteiro. Não se chama sua mãe Maria, vírgula, e seu irmão, vírgula. Seu irmão, ó, vírgula. Seu irmão, vírgula. Tiago, vírgula. E José, vírgula, é Simão, vírgula. E Judas, ponto de interrogação no final. Por quê? Seu irmão Tiago e seu pai José. José foi o pai adotivo de Jesus, né? O segundo pai que Jesus teve aqui na terra, o pai adotivo. Deixar bem claro que isso não está relatado na Bíblia, né? Mas nós, por estudos e por conhecimento, nós sabemos que o pai de Jesus foi José. E José foi o segundo pai que Jesus teve. Teve o nome José citado na Bíblia. José e Maria. Maria a mãe e José o pai, né? José o pai de Jesus. Então, outro texto para que possa comprovar o que eu estou falando. Agora, para que você possa entender. Gálatas, carta de Paulo aos Gálatas, capítulo por caridade divina 1 e o versículo 19. Gálatas, epístola do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo porventura 1 e o versículo por caridade 19. Vamos lá. E não vim a nenhum outro dos apóstolos, vírgula, senão a Tiago, vírgula, irmão do Senhor, ponto. Está bem claro, né? Então, Gálatas capítulo 1, versículo 19, está dando a expressão do que eu disse para você. Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículo 13. Vamos lá? Vamos lá de novo. Atos dos Apóstolos, capítulo 15. Capítulo 15. Capítulo 15. E o versículo, por caridade, 13. Capítulo 15, versículo 13, diz assim: vírgula, vendo-se eles calando, vírgula, tomou Tiago, a palavra, vírgula, dizendo, varões, irmãos, vírgula, ouve a mim, ponto. Mais uma comprovação, para você entender. Agora vamos em Atos dos Apóstolos. Não, primeiro vamos em Lucas, né? Evangelho do Dr. Lucas, capítulo 6, e o versículo 16. Capítulo 6, versículo 16. Né? Do evangelista Lucas. Né? O doutor Lucas. Doutor Lucas, o evangelista, capítulo 6, e a partir do versículo 16. Olha o que diz. E Judas, vírgula, filho de Tiago, vírgula, e Judas Iscariotes, vírgula, que foi o traidor, ponto. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, e o versículo 13. Capítulo 1, 13. Olha só. Vírgula. Entrando, vírgula, subirá ao, então, ponto de interrogação, no cenáculo, vírgula, aonde habitava, vírgula, Pedro e Tiago e João. Tiago tem uma vírgula. Tiago, vírgula. João é André, vírgula,
Filipe e Tomé, vírgula, Bartolomeu e Mateus, vírgula, Tiago, vírgula, filho de Zebedeu e Alfeu, filho de Alfeu, vírgula, Simão, vírgula, o Zelote, vírgula, e Judas, vírgula, filho de Tiago, ponto. E aí? Né? Então, para que nós podemos entender. Então tá aqui, né, as colocações de Tiago e o porquê que Jesus chama, né, Tiago, João e Tiago de filhos do trovão. Né? Então, por isso que ele fala tal palavra. Por isso que ele diz tal palavra. Por isso que ele diz tal palavra a respeito dessa coletiva que eu estou deixando para você, nessa colocação, né, no livro de Tiago. Então, deixei para você por que ele falou que eles são filhos do trovão, né, por causa do temperamento explosivo, né, temperamento explosivo deles. Aí Jesus enfatizou filhos do trovão, João e Tiago. Até o Espírito Santo trabalhar, foi longas datas de trabalho e longas datas de manifestação ao trabalhar no coração de Tiago e também de João, né? Para que eles possam compreender. Agora vamos descer mais um pouco aqui para que nós podemos entender esta palavra. Origem, contexto bíblico. O texto, apelido aparece no Evangelho de Marcos, capítulo 3, versículo 17, como eu já li para você. Aonde Jesus nos chama de Boanerges, traduzindo como filhos do trovão, ponto. Aí descendo. A personalidade, eles eram intensos e barulhentos como uma tempestade, ponto. Um exemplo disso ocorreu quando uma aldeia, o que eu te falei? O que eu falei anterior para você? Quando eles foi enviado numa aldeia de samaritanos, rejeitou Jesus, e Tiago e João, né, perguntou, indignados, se podiam matar fogo do céu para destruir aquelas pessoas, ponto. Que Jesus os repreendeu por essa atitude de ira e vingança, ponto. A minha fala anterior falou sobre isso aqui. Eles entram numa vila de samaritanos. E eles mesmos dizem, por que vocês não querem aceitar Jesus? Por que vocês não querem ouvir a minha pregação? Eles foi tomado de uma ira descontroladamente. E disseram que fogo cai do céu, irados. Né? E Jesus repreendeu eles. Repreendeu. Foi tomado de uma ira e de um furor. De ira de vingança. Entrou, né, numa aldeia de samaritano, porque os samaritanos, eles adoram o que eles não conhecem. A briga dos judeus e dos samaritanos é porque o samaritano adora o que não conhece e os judeus adoram a Deus no monte de Jerusalém. Aí a briga é por isso, porque os samaritanos, eles adoram e não sabem quem adora. Quer dizer, deuses mitológicos, né? Deuses mitológicos, deuses inventados pelo homem, estátua, coisas que o homem inventa e eles adoram. Eles são adoradores de deuses, os samaritanos. E nenhum judeu gosta de samaritano. Nenhum judeu, né, conversava. Entre mim e há um dialeto formal e um dialeto de conversa coletivo. Quer dizer, em outras palavras, entre mim e há comunhão? Não há. Por quê? Porque judeu não se dá com samaritano. Porque samaritano não gosta de judeu e judeu não gosta de samaritano.
por causa que judeu sabe quem adora e samaritano não sabe quem eles adoram. Eles adoram deuses pagãos na cultura deles, né? E a respeito disso, né? Não é à toa que quando Jesus chegou no poço pedindo água para a mulher, né? Ali não é 5 maridos que ela teve, né? Ali é deuses, né? Deuses que ela perdeu porventura a sua pureza, né? Porque esses maridos na Bíblia não encontra o nome deles, né? E na teologia, quando você estuda, quando você se aprofunda, né, na história, você vai ver que são deuses mitológicos que são conhecidos como 5 maridos delas a respeito. Aí Jesus diz: vocês são e vocês adoram o que vocês não conhecem. Então, Tiago e João e Tiago ficou irado. Foi possuído por uma ira muito grande no seu coração quando entrou nessa vila, conhecido como uma aldeia. Entrou na aldeia e eles não gostou da resposta do povo. E foi para cima dizendo que quer fogo do céu, né? Fogo do céu e consoma, destrua vocês. Aí Jesus repreendeu: não é assim não. Não é assim não. Você foi lá pregar. Você não pode obrigar ninguém. Pregar você pode. Falar você pode. Verbalizar você pode. Agora vai da pessoa. Se ela quiser abrir o coração e aplicar para a vida dela os 66 versículos, quer dizer, os 66 livros da Bíblia, amém. Se ela não quiser, aí é com ela. Ninguém pode obrigar ninguém a nada que não queira. Né? Ninguém. Né? Então é bem claro a respeito dessa posição aí e dessa colocação. Agora vamos descer aqui para que você possa entender. Né? Olha só que maravilha. O significado espiritual. Né? Descendo. O temperamento favoroso. Né? Favoroso, 2 pontos. O título descreve a natureza pessoal e corajosa dos irmãos, que tinha uma enorme paixão pela causa de Cristo, ainda que precisará de correção em seus métodos. Por quê? Os métodos é a forma que eles estão fazendo. Precisava de correção. Cristo Jesus, que é o Messias, sabia que a intenção deles era boa. Eles tinham paixão pelo Evangelho. Eles defendiam, eles pregavam com ousadia, eles pregavam com intrepidez, eles pregavam cheio do Espírito, cheio da autoridade do Senhor. Mas a forma deles pregar, que a intenção estava errada. Porque eles estavam querendo obrigar as pessoas, né, querer Jesus. E não é assim. Jesus, quando andava no mundo pregando, Jesus nunca obrigou ninguém a seguir a ele. Ele lançava o chamado. Se a pessoa aceitasse as suas palavras, segue-me. Então não é por obrigação. É por amor. Nem por força, porque até isso eles erram. Eles falam que é por força. Não está escrito isso. É por amor. Por quê? Porque é voluntariamente. Não é obrigadamente. Voluntário é se tu quiser. Se tu abrir. Se quiseste. Se quiseste. Se abriste. Se permitiste. Porque as bênçãos de Deus são condicionais. No coletivo são condicionais numa colocação. O que é condicionais? Ela está favorável a mim, se eu quiser. Eis que estou à porta e bato. Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Vai lá para tu ver. Tem uma pausa lá e uma vírgula. Aquela vírgula é Jesus. Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Aquele que ouvir a minha voz, eu entrarei e cearei com ele, e ele vai cear comigo. Ali é um convite para a salvação. É um chamado para salvar tua casa, teu marido, teu filho, que está afastado, que é desviado, não está. Está afastado, porque desviado é o diabo que não volta mais nunca. Ali já era, a casa caiu, perdeu tudo. Né? Então tem que entender isso.
Então, se quiser, se permitir, se abrir, é condicional. Não é por obrigação. Não é obrigado, não. Então, Jesus, ele pregou. Falou, mas não obrigou ninguém. Quem era tocado e com as suas palavras era, porventura, cheio. Porque tem pessoas que são convencidas e tem aquelas que são convertidas. As pessoas que são convencidas são aquelas que não permanecem. Ela foi convencida, mas não foi convertida. E aquelas que são convertidas pelo Espírito Santo, elas permanecem até o fim. Né? Porque o Espírito Santo de Deus, que é conhecido como Consolador, é Ele, por nome pessoal, que é o nome agículo, que é o nome pessoal. Só uma vez citado, não pode ser repetido. E aí? Né? Então tem que entender isso aí. Por nome pessoal. Por nome pessoal. É o Espírito Santo de Deus que convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. Essa função é do Espírito Santo de Deus. Porque no Velho Testamento ele era conhecido como Espírito de Deus. No Novo Testamento ele é conhecido como Espírito Consolador. Que é o Espírito Santo de Deus Consolador. Então, para você ver, né, a ordem muda, mas o vocabulário é o mesmo. Então, deixar para você. Então, não é obrigar, é você pregar. Pregar, você tem que pregar. Pregar para a família, pregar para o parente, pregar para quem não é. Né? Divulgar o reino, as boas novas de Cristo. Agora vamos descer aqui. A transformação, 2 pontos. Com o tempo é a confiência com Jesus, quer dizer, a confiança com Jesus, vírgula, a energia explosivas do trovão foi modada pela graça, vírgula, João, ponto. Por exemplo, ponto, ficou conhecido mais tarde como discípulo, que eu disse para você. Mais tarde, eles ficaram conhecidos como discípulo do amor, vírgula, escrevendo extensamente sobre a importância da compaixão, vírgula, quando Tiago foi o primeiro dos apóstolos a dar a vida como mártir pela fé, ponto. Falei para você? Olha aí, ó. Conforme a convivência com Jesus, conforme a convivência do tempo, eles foi modado. Eles foi modado por dentro e modado por fora. Automaticamente, quando você é modado por fora, quando você é modado por dentro, automaticamente você é modado por fora. Porque o que está dentro vai resplandecer para fora. Entende aí? Então, a convivência deles com Jesus fizeram eles mudar. Não é por esse lado. A gente é explosivo, a gente é nervoso, a gente prega com ira, a gente prega com... Não é por esse lado. Olha como... Nem sempre pode ser, nem sempre, né, vai agir com ira. Nem sempre. A ira é fundamental. Quer ver? Irar, iraste, mas não pecar. Irar tu pode, pecar não. Se você transforma a ira em ódio e em pecado, errou. Irar com a situação, tudo bem. Não há erro nenhum nisso coletivamente. Mas muitos levam a ira a pecar. Transforma a ira em pecado. Quando você deixa a ira te dominar. E a questão deles é essa. A ira dominou eles. E eles pregavam, aí com o tempo eles ficam vendo Jesus pregar, Jesus falar, eles foi modado. Tiago e João, modado. Depois João virou o quê? O discípulo, o apóstolo do amor. Ninguém amou como esse homem. Né? Ele foi o discípulo do amor. Quando Jesus escolheu João, João tinha 17 anos de idade. 17 anos ele tinha quando Jesus escolheu ele para ser apóstolo. Um jovem apóstolo. E viveu, sabe quantos anos? 90 anos.
Sabe onde ele morreu? Ele foi colocado na ilha de Patmos. Ele morreu em Éfeso. Não, meu amigo. Deixando para a tua vida aí, né? Para que você possa entender essa coletiva desta palavra que eu estou trazendo ao seu coração, né? Para que você entenda, né? Então não ire, né? Não se volte, né? Entenda, porque não é você que faz a obra, quem faz a obra é o Espírito Santo. Você prega o Evangelho, você fala de Cristo. Mas quem convence o homem, a função de convencer o homem não é eu, não é tu, é Jesus. Né? Então, eu quero deixar para você esta palavra para que você possa compreender. Também eu quero falar algo aqui da parte, né? Para que você possa compreender. Aí vamos descer mais um pouco aqui, quero falar um pouquinho a respeito dessa posição. A história mais marcada do apóstolo João é a de sua transformação radical de um homem de temperamento explosivo, apelidado por Jesus de Filho do Trovão. No apóstolo do amor, ponto. Ele foi o único discípulo a permanecer justo. Quer dizer, o único discípulo a permanecer junto à cruz, vírgula. Cuidou de Maria e viveu até a velhice, ponto. A velhice. Origem e chamado. Filho de Zebedeu, Salomé, vírgula, irmão de Tiago, ponto. Trabalhava como pescador na Galileia antes de ser chamado por Jesus, ponto. Era o mais jovem dos 12 apóstolos, ponto. E aí? O discípulo amado fazia parte do círculo mais íntimo de Jesus, vírgula. Presente na transfiguração e no Getsemane, vírgula, que é um ponto. Na última ceia, vírgula, resilou-se sobre o peito. Resilou é deitar a cabeça no peito direito de Jesus. A cabeça. Peito de Jesus, vírgula. Foi o único apóstolo que acompanhou a crucificação e recebeu a missão de cuidar de Maria. Legado final da vida. Escreveu o Evangelho segundo João, que é segundo o apóstolo João, vírgula. 3 epístola universal, primeira epístola universal, segunda epístola universal, terceira epístola universal. É o livro do Apocalipse, que é o livro da divina revelação, que é o livro da esperança, o livro do Apocalipse. Na ilha de Patmos. Ponto. Foi o único dos apóstolos a não morrer como Marte. Com mártires pela execução violenta, direta, vírgula, falando de morte natural. Ele morreu de morte natural. Foi o único. Em Éfeso, como eu disse, já com a idade avançada de 90 anos de idade. Então você pode ver que ele morreu em Éfeso. Ele foi para a ilha de Patmos para ter as visões para escrever o livro do Apocalipse, né? Que é simplesmente João do Apocalipse, né? Que Deus o chamou para esta grande missão. Né? Foi o único apóstolo de Jesus que morreu natural, sem espada afiada no pescoço, sem morte, sem crucificação, sem mártires, né? Sem tortura,
Porque Jesus disse, esse não vai morrer como os outros. E se eu quiser que ele viva até que eu venha? Viver ali, Jesus quer dizer que se eu quiser que ele morra natural, e se eu quiser que ele morra natural, ele vai morrer naturalmente, com a doença, ao longo do tempo. Então foi o único apóstolo que não morreu torturado. Ele morreu normal. Né? Normal, porque Jesus conservou a vida dele. Né? Conservou a vida de João. Né? Por amar como ele amou. Então, deixando para você aí esta colocativa verbal adicional deste texto para você a respeito de João e de Tiago. Os textos mencionados que eu dei para que você possa entender. Vamos descer mais um pouco. Conhecendo mais sobre a história de Tiago, ponto, que eu já li para você e dei para você a introdução desta pacífica ordem de Tiago. Agora vamos entender aqui, por caridade divina, né, a ordem de André. Né? André. Né? Olha só. Né? André era irmão de Pedro, viu? André foi um dos primeiros discípulos a seguir Jesus, ponto. Ele era originalmente um discípulo de João Batista e passou um dia na casa de Cristo. Evangelho do Apóstolo João, capítulo 1, versículo 35, ênfase ao versículo 40, ponto. André era conhecido por ser um evangelista e por trazer pessoas à fé em Jesus, ponto. Foi ele que trouxe Pedro a Cristo, ponto. Era também uma pessoa disposta a ajudar e servir. Evangelho do Apóstolo João, capítulo 6, versículo 8, ênfase ao versículo 9, ponto e traço. Evangelho de João, capítulo 12, versículo 21, ênfase ao versículo 22. Então você pode ver. Eu quero ler para você aqui, na palavra, né, o que está escrito aqui no Evangelho de João, capítulo 1. Evangelho de João, capítulo 1. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 35. Diz assim: os primeiros apóstolos de Jesus. Esse é o título. No 35 fala assim: e no dia seguinte João estava outra vez ali, vírgula, na companhia de dois seus discípulos, ponto, vírgula, vendo passando a Jesus, vírgula, disseram, dois pontos, eis aqui o Cordeiro de Deus, ponto. Versículo 37, os dois discípulos ouvirão dizer isso, e seguiu a Jesus, ponto. Quem falou isso foi João Batista, viu? Que é o Cordeiro de Deus. 38. E Jesus, vírgula, voltou-se e, vendo que eles o seguiam, vírgula, disse a, dois pontos, quem busca, ponto de exclamação. E eles disseram, dois pontos, Rabi, Rabi quer dizer mestre ou senhor, né? Que, vírgula, que traduzindo, vírgula, quer dizer mestre, como eu disse, vírgula, aonde mora, outro ponto de exclamação. Versículo 39, e ele as disse, dois pontos, vende e ver, ponto. Foram, vírgula, e vieram aonde morava, vírgula, e ficaram com ele aquele dia, ponto e vírgula, e era já quais a hora 10ª, ponto. Versículo
versículo 40. E era André, vírgula, irmão de Simão, Pedro, vírgula, um dos dois que ouviram aquilo que João e ouviram seguindo, ponto. Então tá aí, ali depois do batismo de Jesus, quando Jesus estava se aproximando de João Batista aponta e fala: eis o Cordeiro de Deus. João Batista, ele olha e notifica Jesus como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Cordeiro ali é só um símbolo, né? É somente um simbolismo, né? Porque o Cordeiro profetizado desde a fundação do mundo, a hora chegou de se cumprir as profecias dos profetas maiores, dos profetas menores e os salmos que foi escrito sobre Jesus. E ali os primeiros apóstolos, né? Os primeiros apóstolos de Jesus começou a seguir a ele. Amém? Então agora vamos para João capítulo 6. João capítulo 6. João capítulo 6, versículo 8 e 9. Capítulo 6 diz assim. João capítulo 6, versículo 8. Diz assim: é um dos seus discípulos, vírgula, André, vírgula, que foi o primeiro, irmão de Simão, Pedro, disse a primeiro discípulo, quer dizer, primeiro apóstolo de Jesus foi André. Foi André, primeiro. Esse é o versículo 8. Vamos para o 9. Está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, ponto e vírgula. Mas o que é isso para tamanho, ponto de exclamação? Tamanho. Então aqui é realizar a multiplicação. Aqui é a primeira multiplicação dos pães e dos peixes. Não é pão, é pães e peixe. Né? Então, tem que entender isso aí. Tá? Que nós entendemos. Agora vamos lá para o Evangelho do Apóstolo Mateus, capítulo 12. 12. E o versículo, por caridade divina, 21 e 22. Diz assim, o título: alguns gregos desejam ver a Jesus. 21, versículo 21, do capítulo 12 do Evangelho do Apóstolo João. Estes, vírgula, pois, vírgula, dirigiu-se a Filipe, vírgula, que era de Betsaida, da Galileia, vírgula, e rogou-se, vírgula, e disse, e dizendo, 2 pontos, Senhor, queremos ver a Jesus. Queremos ver a Jesus. Rogou, querendo ver a Jesus. A Jesus, ponto. Versículo 22. E Filipe foi dizendo a André, vírgula, vírgula. Então André e Filipe o disseram a Jesus, ponto. Então, chamaram Jesus, primeiro passou por Filipe, para depois chegar em André. Depois de André chegou em Jesus. E depois Jesus foi falar com os gregos. Alguns gregos daquele tempo
queria falar com Jesus. Por que queria falar com Jesus? Porque ele queria tirar algumas dúvidas a respeito das suas parábolas, das suas pregações, das suas ordens. Queria conversar com Jesus a respeito do que ele estava pregando. Né? Então os gregos desejaram falar com Jesus. Querer falar com Jesus é querer estar próximo dele. Querer ouvir o que ele tem para falar. Querer ouvir o que ele tem para citar. Querer ouvir o que ele tem para se manifestar e ouvir o que ele tem para dizer. Né? Então eles queriam aprender ali naquele momento para que o nome do Senhor possa ser glorificado naquele momento através de Jesus. Para que eles possam aprender da palavra. Então alguns gregos tinham interesse de aprender naquele momento. Então André, ele foi o primeiro apóstolo chamado por Jesus para seguir Jesus, né? Foi ele que viu, foi ele que foi até a casa do mestre, que Jesus morava com Maria, a mãe dele, né? Então foi ele que foi, né? Então ele foi o primeiro, e ele era discípulo de João, que João é João Batista, né? Nasce de Isabel e o pai Zacarias, como está relatado lá no Evangelho de João, lá no Evangelho de Lucas, capítulo 1, né? Que é o relato, né, pacificamente, né, para a glória do Senhor. Então eu quero deixar para a sua vida. E antes que eu venha deixar, né? E aí quando ele foi apóstolo, né, quer dizer, discípulo de João, né, João disse: agora você não deve mais seguir a mim, André, mas agora você deve seguir Jesus, né? Ele, eis o Cordeiro de Deus, né? O Cordeiro de Deus que tira o pecado. Então eles mandou seguir o Messias, porque ali a missão de João Batista acabou. Quando ele batizou Jesus, ali cumpriu, né, o que ele veio fazer. Logo ele foi preso. Depois Herodes, né, que é a mulher de Herodes, né, Herodita, né, arrancou a cabeça, mandou arrancar a cabeça dele, né, e botar numa bandeja de prata. Né? Então é isso. Aí vamos descer aqui sobre André. De acordo com o Evangelho de João, André foi o primeiro discípulo que Jesus chamou, enquanto Pedro recebeu todo o crédito por reconhecer Jesus como Messias, Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 13, ênfase ao 20, André não apenas trouxe Pedro a Jesus, mas também disse que Jesus era o Messias, ponto. Mas essa é a história da vida de André, ponto. Para você entender, né? Aí vamos. Quem foi André na história da Bíblia? Né? Para que nós podemos entender. Né? Aí, André foi um dos 12 apóstolos que Jesus, irmão de Simão Pedro, e o primeiro discípulo a seguir a Cristo, o motivo pelo qual é chamado de o primeiro chamado, ponto. Tem uma exclamação também. Natural de natural de Betesda, né? Betesda, pescador de profissão, ele, antes de seguir a Jesus Batista, antes de seguir a João Batista, ponto. Origem e chamado: pescador no mar da Galileia, discípulo de João Batista, que apontou Jesus como Cordeiro de Deus, né? Foi o primeiro a ir atrás de Jesus e passar o dia com ele, ponto. Conhecendo a tradição cristã como protroco, o primeiro convocado. A confissão de apresentações levou o próprio irmão Pedro, para conhecer o Messias, dizendo: e chamou o Cristo, ponto. Então, exclamação. Apresentando a Jesus o garoto que tinha 5 pães e 2 peixes. Antes do milagre da multiplicação, ponto. Ajuntou
judeus, gregos, e se aproximou de Jesus, se aproximou no período de festa, fim da vida, tradição, presentes em momentos, chave, como ascensão e o Pentecoste, que no caso a manifestação do Espírito. Ponto. A tradição aponta que ele viajou para pregar o evangelho na região da Grécia. Ponto. Então, para você entender aí. Amém? Aí descendo para que você possa entender. O nome André vem do grego, Andreques. Andreques. Significa masculino, ponto de exclamação, vírgula. Viril, vírgula. O forte, o corajoso. Né? Ponto. Na Bíblia, vírgula, André foi um dos apóstolos de Jesus e o primeiro a ser chamado, vírgula, razão pelo qual, né, tradição o chamou de Potoletos, ou primeiro chamado, ponto. Para você ver. Né? Então, eu quero deixar para você a história de André. E outra coisa. André, ele não tem um livro na Bíblia. Né? Nós não podemos acompanhar o livro de André. Né? Vamos supor assim. Né? Epístola Universal de André. Na nossa Bíblia não tem. Na Bíblia Ferreira de Almeida não tem o livro de André. Né? Não tem a Epístola de Filipe. Né? Então, assim, alguns livros na Bíblia não tem. Esses livros são livros, porventura, apócrifos. O livro de André não foi citado na Bíblia. Né? Enoque e outros também não foi citado. Né? Nero deu a doida, começou a rasgar, esse não vai, esse vai, esse não vai, esse vai, esse não vai, e começou a rasgar, e aí por isso que não teve. Então, para você ver que não teve. Então, alguns livros da Bíblia não teve, e outros, né, que nós temos a Bíblia com 66 livros ao total, né, a contagem, né, da Ferreira de Almeida, né, que foi lançada em 1950, né, e 3 a 59, e publicado em 1994, né? Então, para que nós podemos entender essa cobertura colocativa verbal. Então, alguns livros da Bíblia não foi citado, como o livro de André, a Epístola de André, o livro de André, não foi colocado. São livros apócrifos que a Bíblia não dá, porventura, colocações entre elas. E são livros que estão fora da Bíblia, não foi colocado na Bíblia, né? Que são canônicos, né? Que também conhecido como livros apócrifos, né? Para que nós podemos entender esta origem. Amém? E eu quero ler para você aqui, para você entender. Aí eu vou encerrar. Evangelho que escreveu o evangelista Mateus, o apóstolo Mateus, capítulo 16. Capítulo 16. Capítulo 16. Evangelho do apóstolo Mateus, capítulo 16, versículo 13. Diz assim: a confissão de Pedro chegando Jesus às partes de Cearia de Filipe, interrogou os seus discípulos, e dizendo, o que dizei os homens ser o Filho do Homem, ponto de exclamação. Aí vamos para o versículo 20 agora, versículo 20. Então, mandou aos seus discípulos
que ninguém disseste que ele era o Cristo. Ponto. Então aqui, Jesus interroga os seus discípulos e pergunta: o que o povo da Galileia diz que eu sou? O que eles dizem que eu sou? Aí começa. Uns diz que tu és João Batista, outros diz que tu é Elias, outros diz que tu és Jeremias, que ressurgiu dos mortos. E vocês, o que vocês dizem e o que vocês pensam que eu sou? Nenhum dos apóstolos teve uma resposta concreta, definida a respeito desta palavra. E esse acontecimento foi à noite, viu? Numa fogueira, Jesus estava reunido com os 12, depois que eles veio da missão. Quando ele mandou os 12 ir pregar o evangelho, mandou 2 em 2. E aí, Pedro, tomando a palavra, o apóstolo Pedro, tomou a palavra e disse: tu és Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus olha para ele. Quando Jesus olha para ele, Jesus fala: em verdade eu te digo, que não foi carne e nem sangue que te revelou isso, mas foi meu Pai no paraíso. Por causa disso tu é Pedro. Tu és Pedro, a rocha. E através edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não vai trapassá-las. Quer dizer, não terá poder sobre ela. Então o inferno não tem poder sobre a igreja. Saiu da boca de Jesus, não foi da boca de qualquer um, não. Da boca de Jesus saiu. Para você entender. Para você compreender. Né? Então, mesmo que o inferno tente, ele não pode destruir a obra do Senhor. Né? Mesmo que o inferno tente, ele não pode aplacar a obra do Senhor. Amém? Então é isso. Quero deixar para a sua vida. Né? Livros apócrifos. Para você entender. Então, para você entender a respeito. Olha só. Livros apócrifos são escritos antigos que temas religiosos que ficaram fora da lista oficial do livro sagrado, aceitos pela Bíblia, o chamado canônicos. Ponto. A palavra apócrifo quer dizer oculto ou secreto. Oculto ou secreto. Ponto. Exclamação. Eles variam conforme a religião, 2 pontos. O que é rejeitado por uns, poder se aceito por outros. Rejeitado por uns e aceito por outros. Né? O que são divisão? É o que são indivisões. Textos que não ganham selos de inspirados por Deus para certas doutrinas, ponto. Divididos em apócrifos do Antigo Testamento e do Novo Testamento, ponto. Guarda o valor histórico ou cultural para entender o passo a passo, ponto. Visão das religiões. Católicos e ortodoxos, 2 pontos. Chama parte deles de Deuteronômio, como Tobias e Macabeu 1 e Macabeus 2, vírgula, pois entre no canônicos deles, ponto. Protestantes, 2 pontos, considerado esses mesmos livros como apócrifos e foram da Bíblia oficial, ponto. Judeus, 2 pontos, não aceita esses escritos
como parte da sua Bíblia hebraica, ponto. Antigos, exemplos famosos, Antigos Testamento, livro de Enoque, vírgula, livro dos Jubileus, vírgula, Tobias é Judite, ponto, que quase ninguém sabe disso. Novo Testamento, Evangelho de Tomé, vírgula, Evangelho de Judas Evangelho de Judas e Protevangélios, né, que são Evangelhos de Tiago, ponto, para que você possa entender esta colocação. Então, os livros que eu falei para você são citados para que você possa entender, amém? Então, a Bíblia em si, 66 livros, e os livros apócrifos que eu citei para tu, que não foi colocado e retirado das Escrituras Sagradas. Então, eu quero deixar para você esta live. Vou encerrar a live aqui no meu canal do Instagram, avisando você que a minha live, né, na próxima segunda-feira vai ser lá no meu canal do Facebook, né? No meu canal do Facebook vai ser, né, a live na segunda-feira. Eu estou no Facebook a partir das 3 da tarde. Na próxima segunda-feira que vem agora, estou no Facebook fazendo uma live sobre o quê? Qual é o significado real de Moshe? Moshe tinha língua pesada? Por que que Moshe tinha língua pesada? Então eu estou lá explicando no Facebook, no meu canal do Facebook, que é Josué Guimarães da Rocha, na próxima segunda-feira, né? E na terça-feira eu estou de volta aqui no meu canal, né, trazendo para você a respeito qual é o significado real da morte dos apóstolos, de Jesus, ponto de interrogação. Qual é o seu significado dos seus nomes, ponto de interrogação. Qual é o evangelho que não foi colocado nas Escrituras Sagradas, livros apócrifos, ponto de interrogação. E a próxima live que eu vou fazer aqui na próxima terça-feira é Conheça mais sobre a história de André. Esse vai ser o tema. Conhecendo mais sobre Filipe e sobre André, a história na terça-feira, a partir das 3 da tarde. Na quinta-feira, eu vou estar lá no TikTok, meu canal do TikTok, e vou estar fazendo uma live sobre Não julgue para que não seja julgado. Na mesma medida que medir, também será medido. Será que Jesus disse para nós não julgar? Ou ele quis dar outra colocação? Então lá eu vou estar ensinando e explicando qual é o julgamento que ele disse para nós não julgar, né? Então eu vou estar dando uma explicação lá no meu canal do TikTok, na quinta-feira. E no sábado eu vou estar lá no meu canal do YouTube, que é @Pastor Josué Teologia. No meu canal do YouTube eu vou estar fazendo a live pós-tribulacionista e pré-tribulacionista. Vou estar falando sobre esse assunto lá, quem é pré e quem é pós, né? Millenista ou, né, pós e pré, né? Pós é millenista ou pré-tribulacionista. Vou estar fazendo essa live lá no meu Facebook, no meu canal do YouTube, a partir das 3 da tarde também, no sábado. Deus abençoe a todos e é isso. Amém? Então, a quinta-feira, estou no TikTok. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus vos guarde, que Deus possa vos abençoar de forma cordial e de forma precisa a vossa vida, né? Para que você possa entender essa colocação, amém? E aqui eu estou com 2 livros para você ver. Pregações expositivas, que é ótimo para quem quer pregar, amém? Ótimo mesmo para quem gosta de ler e se aprofundar, né? Profundo. E o outro também, né? Como falar em público. Como falar em público em cartaz pessoais, que é arte de falar em públicos.
né, como se expressar no púlpito e como ter arte de falar pública, né, para você entender, né? É isso aí, né? Maravilhoso. Então tá aí, amém? Para que você, se você gostou, ajuda o canal com joinha, com os corações, amém? Deus abençoe a sua vida e vos guarde de forma precisa. Em nome de Cristo. Até quinta-feira, saudação de paz, pastor Josué, Shalom Adonai. Um abraço para todos, até na quinta no meu canal do TikTok. Fique em paz todos.